Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês do primeiro ano. A gente está aqui para a nossa aula número 63. E olha só sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o renascimento cultural e científico. É um conteúdo super legal e eu quero que vocês venham aqui com a gente. Antes da gente começar, a gente tem aí sempre aqueles recadinhos, né? Eu quero que vocês vão lá no Google Classroom, que vocês façam a presença de vocês, que vocês não deixem de fazer as avaliações de vocês do Google Classroom, né? Que vocês entreguem as atividades impressas de vocês. E antes da gente começar, a gente está aqui com o Paulo, o nosso intérprete, que vai ficar toda essa nossa aula junto com a gente. Vamos lá? Bom, antes da gente começar a nossa aula, a gente tem que ver quais são os nossos objetivos. Por que a gente está estudando esse conteúdo? Vocês devem lembrar, será que vocês lembram alguma coisa sobre o renascimento cultural? Nosso primeiro objetivo, compreender as mudanças sociais e culturais ocorridas na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A gente vai ver que a gente está estudando um momento de transição de ideias, de pensamentos, novas invenções. É um momento muito legal. E nós também vamos conhecer quais são as principais características desse movimento artístico, intelectual, científico, que é conhecido como renascimento, o renascer de ideias, né? Bom, antes da gente ir para o nosso conteúdo, que a gente vai falar então sobre o renascimento cultural e científico, nós temos que retomar o que a gente estudou, por que nós estamos, em que momento nós chegamos no renascimento cultural. Primeiro, durante o segundo trimestre inteiro, a gente estudou a Idade Média. A Idade Média é uma era histórica que vai ter uma longa duração, cerca de 1000 anos. Ela vai ali do século V até o século XV. E durante a Idade Média, né, a gente vai ver que o sistema feudal dominava, né, a gente vai ver a descentralização do poder real. Nós vamos ver, então, o grande poder da Igreja Católica, que era a grande instituição não só religiosa, como política e econômica do período. Mas, quando a gente vai chegando ali no século XV, a baixa Idade Média, novas transformações começam a acontecer. E quando essas transformações começam a acontecer, é que a gente diz que a gente está vivendo, né, a transição dos séculos entre o século XV e XVI. E é nesse momento que vão acontecer inúmeras transformações. Bom, chegamos na Idade Moderna e a gente vai dizer que a Idade Moderna ela é um pouco, né, não é tão longa como a Idade Média. Ela vai ali do século XV até o século XVIII, mais ou menos. Mas quem é que diz quando é que uma era começa e uma era termina? Gente, existem alguns fatos históricos que vão acabar levando a algumas datações. Mas tudo isso serve para facilitar o entendimento de vocês, para vocês conseguirem entender melhor como que as pessoas viviam em determinadas eras históricas. Nesse momento em que a gente vai ter ali então essa transição, essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ver o seguinte acontecendo: os reis fortalecendo seu poder. A gente vai ter a institucionalização do absolutismo monárquico, o poder total na mão dos reis. A gente já estudou isso numa aula, né? Nós vamos também ver a influência econômica da burguesia aumentando. Os burgueses vão fazer várias alianças com as coroas, né? E isso tudo vai acabar levando a um sistema econômico utilizado nesse período, que é o mercantilismo. Conteúdo que nós também já tivemos uma aula sobre o mercantilismo. Entre o século XV e XVI vai ocorrer a expansão marítima europeia. A gente teve aí 2 aulas sobre esse conteúdo, né? Tivemos uma aula ao vivo, tivemos uma outra aula, que a gente viu então que esse é o momento em que os europeus, eles vão começar, com esse apoio dos reis e da burguesia, eles vão começar então a expandir os seus territórios. E é nesse momento, quando ocorre a expansão marítima europeia, que a gente vai ter a chegada dos europeus aqui no nosso continente americano. Mas, é claro, como a gente sabe, quando eles chegam aqui, já existiam milhões de pessoas aqui vivendo com suas culturas próprias, vivendo seus hábitos culturais. Então, a gente já viu que a gente estudou tudo
e agora a gente vai ver então como é que acontecia esse renascimento cultural. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai estudar esse período do renascimento cultural, que é o momento de retomar perspectivas artísticas, literárias, filosóficas, que principalmente existiam lá no período da Grécia e de Roma Antiga. É uma retomada de alguns pensamentos, de algumas ideias. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá? Vamos continuar? Bom, primeiro a gente tem que ter ideia então sobre esse mundo em transformação, da superstição, da religiosidade que marcava o imaginário europeu, né, que nós já estudamos, essa mentalidade, né, que tinha superstições e crenças, né, que limitavam muitas vezes o avanço científico, limitavam ao avanço da arte, de reflexões filosóficas. Nós vamos viver um momento de transição, é aquela mudança, né, onde começa a vir um homem moderno, que ele está interessado pelas artes, ele impulsiona a ciência, ele vai questionar o poder institucional da igreja. Esse é um momento novo, é um momento em que o homem ele tira as amarras, né, e ele vai começar então a ser o grande centro da sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Renascimento. Para tudo começar, a gente tem que ver como é que essas artes vão acontecer, como que tudo isso acontece. Uma coisa importante, gente, é a gente pensar que é claro que existe um apoio econômico em tudo isso, né? O comércio com o Oriente, ele vai permitir que muitos comerciantes europeus enriqueçam, né? E vão começar a acumular grandes fortunas, isso principalmente ali na região de Veneza e de Florença, que pertencem à Península Itálica, ali na região da Itália. E veja só, enriquecidos, muitos desses comerciantes, eles vão fazer o seguinte, eles vão começar a financiar a produção artística de vários artistas. Então, os artistas, eles começam a receber dinheiro, receber apoio desses burgueses, não só de burgueses, existem papas, né? Nós vamos ter governantes que vão financiar essas obras. Veja só, é o financiamento dessa produção artística é que vai impulsionar a grande leva de grandes obras de arte que vão existir nesse período. O nome dado a esses comerciantes, a essas pessoas que vão financiar essas obras de arte é mecenas. E o ato dos mecenas era o mecenato, né? Então, de colaborar com a existência, com a produção dessas obras de arte. Bom, chegamos no nosso primeiro quiz. Então, eu quero que vocês leiam com atenção, que vocês prestem atenção. A gente, daqui a alguns minutos, a gente retorna para ver qual é a alternativa correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do nosso quiz? Bom, a pergunta era: qual o nome dado àqueles que financiavam a produção artística do período do Renascimento? E a alternativa correta é a letra B, mecenas. Vamos seguir adiante com o nosso conteúdo? Bom, vocês já devem ter visto em algum lugar essa imagem, né? É o momento da criação do homem. Essa pintura, ela faz parte da Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo, e ela, então, vai representar algo muito importante desse momento, que é o renascimento do homem. As novas escolas e universidades daquele período, que, aliás, foram impulsionadas também pelo crescimento do comércio, né?
elas vão surgir nesse momento e dando uma importância central ao ser humano, que considera o ser humano como uma grande obra de Deus. E essa obra aqui, uma obra renascentista, ela vai mostrar isso. É a criação do homem. O homem vai ser, então, a imagem e semelhança de Deus e é ele quem vai poder guiar a sua vida. Isso é um pensamento totalmente diferente de como se pensava na Idade Média. Vamos lá? Agora que a gente já tem isso em ideia, como é que eles vão pensar, né? Como é que o homem vai ser central nessa ideia do renascimento, a gente consegue esclarecer algumas coisas a mais. Bom, o humanismo e o racionalismo. A principal reflexão dessas escolas e universidades que a gente estava vendo ali, que foram concebidas nesse período, elas passam a ter, então, a atividade humana e as suas ramificações como um elemento muito importante. Mas como assim? Então, as disciplinas de história, filosofia, né, disciplinas que colocam um contexto de reflexão humana, até como a matemática, né, novas ideias começam a ser pontuadas como importantes nesse momento. Esse movimento ele vai acabar então ficando conhecido como humanismo, né? Essas ideias de humanidade começam a ser importantes. E o humanismo ele começa a procurar resgatar também o estudo das artes da Antiguidade Clássica. Mas o que é a Antiguidade Clássica, professora Bárbara? A Antiguidade Clássica era o nome dado a como se vivia lá na época da Grécia Antiga, de Roma Antiga, que a gente estudou lá no primeiro trimestre, né? Então, como é que essas sociedades, elas, não é, como vocês lembram, elas desenvolveram grandes contextos filosóficos de estudo, eles desenvolveram esculturas, obras de arte. E qual era a ideia, então? A ideia desses humanistas era retomar toda essa arte, todo esse contexto de reflexão que existia lá na Antiguidade Clássica dos gregos e dos romanos. Difunde-se, então, entre os estudiosos a busca por explicações racionais, ou seja, não só eles tentavam buscar não só explicações pela fé, mas colocar a razão à frente das ideias. Esse movimento aliado ao humanismo vai ser chamado de racionalismo. E são essas duas ideias, humanismo e racionalismo, que vão estar presentes na constituição e na criação do pensamento desses grandes artistas e cientistas, né, e filósofos durante o período do Renascimento. Quais são os valores dos renascentistas, né? Ao analisar várias obras renascentistas, artísticas, filosóficas, né, a gente vai ver que a mentalidade construída nesse período ela vai se centralizar em algumas ideias principais, que são, aqui eu coloquei 3 ideias para a gente falar sobre elas. A primeira é a ideia da retomada da cultura greco-romana lá da Antiguidade, né, Antiguidade Clássica. A segunda é a valorização do ser humano, a gente vai falar sobre essa valorização. E a terceira, mudanças de valores com relação à vida. Bom, vamos ver então a primeira dessas coisas, que é a retomada da cultura greco-romana. As obras de arte, os templos, os palácios, os objetos de decoração, as peças variadas da antiguidade, elas passam a ser uma referência cultural para aqueles artistas e cientistas daquele período. Eles consideram, né, que durante a Idade Média a produção artística ela foi muito limitada e principalmente porque as superstições e a religiosidade impediram muito desenvolvimento dessas obras de arte, né? Segundo os renascentistas, os antigos lá da Antiguidade Clássica, eles teriam expressado o seu conhecimento mais amplo de vida, né, do que as pessoas durante a Idade Média. Se vocês observarem, muitas das obras que foram construídas e constituídas durante esse período da Idade Moderna, eles vão estar inspirados, né, e às vezes até algumas pessoas que não têm um conhecimento, confundir com obras e esculturas que foram realizadas durante a Grécia Antiga. Mas a gente vai ver que os renascentistas eles vão aprimorar as suas técnicas, já chegamos lá. A valorização do ser humano. Os renascentistas, eles colocavam o ser humano como o grande centro do universo.
Veja só, né, a importância central dada ao ser humano nessa época era conhecida como antropocentrismo. Antropo significa homem, centrismo é o centro, ou seja, é o homem como centro de todas as ideias. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês que é do chamado homem vitruviano. É um desenho feito pelo Leonardo da Vinci, né? E o Leonardo da Vinci ele vai tentar representar nesse homem vitruviano essa ideia do homem como medida de todas as coisas. Notem que ele, em meio ao universo, é o homem que é o centro de todas as coisas nesse desenho do Leonardo da Vinci. E, em meio, então, a esses valores greco-romanos, em meio à valorização do ser humano no antropocentrismo, nós vamos ter mudanças de valores, né? Então, além da dedicação à guerra, à religião, que eram coisas tão comuns lá durante a Idade Média, agora, na Idade Moderna, nessas ideias renascentistas que vão começar a existir, a gente vai ver os indivíduos renascentistas encorajados a desenvolver múltiplos interesses. Então, as pessoas elas estavam interessadas em arte, em desenvolvimento científico, em novas pesquisas, na literatura, na vida pública. Isso representava muito o que era o homem comum renascentista. E olha só um cara que simbolizava muito bem essa ideia. O Leonardo da Vinci, que todo mundo já ouviu falar, já viu as pinturas do Leonardo da Vinci, mas o Leonardo da Vinci não era só pintor, ele era escultor, ele trabalhava com invenções, ele tinha textos. O Leonardo da Vinci, ele era um homem, né, um grande gênio, que então ele acabava destacando-se, né, como um exemplo desse homem renascentista. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens de desenhos criados pelo Leonardo da Vinci que mostram um pouco dessas facetas dele, né? Além de pintor e escultor, nós vamos ver aqui, ele fazia estudos sobre embriões. Veja que são estudos muito desenvolvidos para a época, né? Nesses estudos, além de estudos de embriões, então estudos biológicos, né? A gente vai ter também invenções. Aqui é um modelo de uma máquina voadora. Imaginem, Leonardo da Vinci, né? Ele já, nesse período, ele já estava desenvolvendo e pensando na ideia de uma máquina voadora. Bom, a gente falou então sobre esse ímpeto do Leonardo da Vinci também de invenções, né, dessa constituição científica. Uma coisa importante nisso tudo é a gente pensar que esse momento também a gente vai ter uma grande investigação científica. Durante o Renascimento, a ciência ela vai começar a ter um grande destaque na sociedade. Mas eu não quero que vocês pensem que simplesmente a ciência que era negada e vista como algo totalmente pecaminoso e errado durante a Idade Média, ele passa a ser aceito por todos. Durante muito tempo, ainda nessa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, os cientistas eles tinham que se esconder, eles não podiam expor todas as suas invenções. Veja só, né? Muitos cientistas eles foram obrigados a esconder os experimentos e as invenções, pois eles podiam ser acusados de heresia, ou seja, de pecado, de estar indo contra a palavra cristã, e muitos deles poderiam ser condenados à fogueira. Vocês lembram que a gente já estudou sobre a Inquisição, onde as pessoas eram acusadas por pecados e daí, nesse julgamento, elas poderiam ser queimadas vivas? Veja só, nesse momento eu trouxe aqui como um destaque um grande nome que é o astrônomo polonês Nicolau Copérnico. O Copérnico ele vai viver ali entre 1473 e 1543 e o Copérnico ele revoluciona a ciência, porque é ele quem vai propor a ideia do heliocentrismo, onde o Sol, né, nós, o planeta Terra, giramos ao redor do Sol. Esses conceitos de estudos do Nicolau Copérnico não tiveram
total visibilidade no período em que ele se propôs a colocar, porque ainda existia, né, essa grande perseguição, mas a gente vai ver que outros cientistas vão utilizar dessa ideia, né, do Copérnico e vão começar a retomar essas ideias e colocar mais força nelas. Olha só, mas por que as ideias do heliocentrismo do Nicolau Copérnico eram tão questionadas? Porque nesse momento a Igreja Católica, né, ela apoiava a ideia do chamado geocentrismo. O que é o geocentrismo? Ele dizia que a Terra era o grande centro do universo e o mais, eles diziam que ela não só era o centro do universo, como ela era plana. Né? Essas ideias medievais, elas não conseguiam aceitar o avanço científico. Eu trouxe aqui para vocês dois nomes que vão retomar essas ideias do Nicolau Copérnico. Uma delas, por exemplo, é um cara chamado Giordano Bruno. Gente, sabe o que acontece com o Giordano Bruno? Ele vai ser condenado à fogueira. Sim, o Giordano Bruno, ele acaba queimado vivo porque ele tinha ideias e pesquisas que diziam, né, que apoiavam o heliocentrismo. Um pouco mais à frente, nós vamos ter a figura de Galileu Galilei impulsionando e retomando novamente essas ideias do heliocentrismo. O Galileu foi mais esperto. Ele pegou e enganou os seus inquisitores e disse que ele não estava tendo invenção nenhuma e conseguiu escapar da fogueira. Bom, a arte renascentista. Apesar, né, desses conceitos artísticos que eles utilizavam ali, a gente vai ver que os artistas renascentistas eles vão aprimorar as suas técnicas e vão usar técnicas, né, de perspectiva e de dimensões diferentes na sua arte. Aqui eu trouxe uma escultura, né, para representar um pouco, né, que representava essa realidade. Essa aqui é Davi, uma escultura de Michelangelo. Se vocês notarem nos detalhes da mão, nós vamos ver aqui que as veias, né, o corpo humano era representado como uma ideia de grande realidade. Nós temos aqui a nossa atividade do foco no Enem. Eu quero que vocês leiam com atenção e a gente já vai ver qual é a resposta correta. Bom, pessoal, vamos ver então por que o Leonardo da Vinci se destacava tanto como esse homem renascentista. A alternativa correta é a letra E. Leonardo da Vinci articulou o saber técnico com o conhecimento científico sobre a natureza das coisas e das artes humanas. E, para a gente finalizar, aqui eu trouxe alguns nomes de alguns artistas importantes, pensadores do Renascimento. Destaques na pintura e na escultura, o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Sandro Botticelli. Alguns destaques na literatura, já ouviram falar, né? William Shakespeare, Miguel de Cervantes. Nós vamos ter aqui, eu trouxe alguns destaques de pensadores, o Nicolau Maquiavel e o Erasmo de Roterdã.
Para finalizar a nossa aula, nós vamos nas nossas considerações gerais. Nós vimos que o mundo estava em grande transformação, novas ideias começam a pontuar, né, chamado humanismo, racionalismo. Nós vamos ver que os valores importantes do Renascimento vão valorizar o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, a retomada, né, da perspectiva greco-romana das culturas clássicas. Nós vamos ver que a investigação científica vai travar aí um confronto entre o geocentrismo e o heliocentrismo, né, de Nicolau Copérnico, e nós vimos que os artistas do Renascimento eram grandes gênios. Bom, na nossa próxima aula a gente vai continuar vendo como a era moderna vai impulsionar novas transformações no mundo. A gente vai estudar sobre as reformas religiosas e eu aguardo vocês lá. Até a próxima, pessoal!